Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 84 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 198 e 199 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada juslaboral operária brasileira a respeito dos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Neste sentido, diz o artigo 198 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é de 60 quilos o peso máximo que um empregado pode movimentar individualmente e com a utilização das próprias forças. Portanto, o peso máximo que o empregado poderá movimentar durante a sua prestação pessoal de serviços ao seu empregador de forma individual e com utilização das próprias forças é de 60 quilos. As mulheres e os menores têm disposições especiais e não se aplicam a eles, portanto, os ditames íncitos neste artigo 198 da Consolidação das Leis do Trabalho. Porque, para as mulheres e os menores, o peso máximo que eles poderão movimentar durante a sua prestação pessoal de serviços aos seus empregadores é de 20 quilos, de acordo com o que dimana no artigo 390 da Consolidação das Leis do Trabalho. Os menores, portanto, têm as mesmas situações pretendidas pela norma legal deste artigo 390 da Consolidação das Leis do Trabalho. Quando o trabalho dos menores e das mulheres for ocasional, elas e eles poderão movimentar cargas com as próprias forças até o limite de 25 quilos. Quando for o trabalho normal, cotidianamente desempenhado com a movimentação de cargas, o peso máximo que as mulheres e os menores poderão desempenhar e movimentar durante a sua prestação pessoal de serviços é, portanto, de 20 quilos. Ocasional 25, normal 20 quilos. É importante dizer que o próprio artigo 198 da Consolidação das Leis do Trabalho
que nós estamos a desenvolver nossos estudos nesta nossa aula de número 84 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, é que esse limite de movimentação de cargas, ele diz respeito única e exclusivamente quando o empregado individualmente e com as próprias forças faz essa movimentação. Todavia, não se inclui nesse limite o movimento de peso realizado por impulsão, tração de vagonetes sobre trilhos, de carrinhos de mão ou outros aparelhos mecânicos. Portanto, se o empregado, seja ele homem, seja ele mulher, sejam eles menores, exercerem as suas prestações pessoais de serviço ao seu empregador com a movimentação de cargas, os limites de 60 quilos para os homens, 20 quilos para as mulheres e menores, ou mesmo de 25 quilos para as mulheres e menores, quando essa movimentação for eventual e não for cotidiana, não estão incluídos no movimento de peso realizado por impulsão, tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou outros aparelhos mecânicos. Portanto, para todos os trabalhadores que movimentam cargas durante a sua prestação pessoal de serviços aos seus empregadores, não há limite, a não ser aqueles previstos nos próprios equipamentos, de movimentação de cargas quando ela é realizada por impulsão, tração de vagonetes sobre trilhos, de carrinhos de mão ou outros aparelhos mecânicos que facilitem esta movimentação e até mesmo a tornem extremamente tranquila durante a prestação pessoal do serviço por aqueles empregados a seus empregadores. O artigo 199 da Consolidação das Leis do Trabalho, por sua monta, diz que é obrigatória a colocação de assentos que assegurem postura correta aos empregados, capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que os mesmos trabalhem sentados. Portanto, se houver a obrigação dos trabalhadores prestarem suas prestações pessoais de serviço de forma sentada, o empregador está obrigado a fornecer aos mesmos assentos que destinem aos mesmos as condições necessárias de conforto para aquele exercício profissional em que estão adstritos os seus empregados. Portanto, havendo a execução da tarefa que exija que os mesmos trabalhem sentados, é obrigatória a presença de assentos confortáveis dentro das normas ergonômicas necessárias para propiciar o conforto àqueles trabalhadores, sejam eles de qualquer sexo ou de faixa etária, todos terão direito a assentos confortáveis durante a sua prestação pessoal de serviços, quando esta exigir que os mesmos trabalhem sentados. Em contrapartida, quando o trabalho tem que ser executado em pé, torna-se obrigatória a colocação de assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir. Então,
quando houver a necessidade do desempenho do trabalho ser efetivado de modo sentado, em que o trabalhador vai exercer suas prestações pessoais de serviço aos seus empregadores constantemente sentado, deve haver o fornecimento de assentos confortáveis e ergonômicos para evitarem as consequências das más posturas e dos movimentos bruscos que vitimam centenas de trabalhadores por ano no Brasil, por causa justamente da ausência desses assentos ergonômicos e confortáveis nos meios ambientes de trabalho. Em contrapartida, quando o trabalho tem que ser executado em pé, é obrigatoriamente necessária a distribuição de assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir. É importante nesse momento trazer a vocês uma recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho que se aplica aos vigilantes que prestam suas prestações pessoais de serviço à Caixa Econômica Federal, mas que pode ser trazida a lume sobre os diversos aspectos da prestação pessoal de serviços dos empregados em geral aos seus empregadores. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que os vigilantes da Caixa Econômica Federal podem revezar os assentos, ou seja, não é necessário, no caso dos vigilantes que trabalham preferencialmente em pé, que haja um assento para cada um dos trabalhadores, para cada um dos empregados na vigilância. Eles podem revezar o mesmo assento nas diversas pausas necessárias para a preservação da sua rigidez física e mental durante a prestação pessoal de serviço. Neste caso, nós podemos pegar esta situação específica dos vigilantes da Caixa Econômica Federal e transmiti-la a todos os vigilantes que exercem suas prestações pessoais de serviço ao setor bancário, seja ele qual for o seu empregador. E, por outro lado, podemos estender ainda mais esse entendimento do pretório máximo laboral brasileiro a todas aquelas situações que o empregado tenha que se desenvolver seu trabalho executando de maneira em pé. Portanto, não há, ao sentir do Tribunal Superior do Trabalho, a necessidade de que haja no meio ambiente de trabalho assentos individuais para cada um daqueles empregados que estejam a desenvolver seus serviços de maneira em pé, bastando haver um revezamento da utilização desses assentos e que esses assentos sejam adequados a permitir o descanso do trabalhador durante aquela estafante faina cotidiana executada em pé. As determinações sobre a ergonomia, os assentos e as possibilidades de se minimizar os efeitos deletérios das longas jornadas, tanto sentadas quanto em pé, sobre a rigidez física e mental dos trabalhadores, estão previstas na NR 17 da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e da Previdência.
Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 84 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, a respeito dos artigos 198 e 199 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a desenvolver nesta nossa aula de hoje. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que vocês deixem seus likes nas mesmas e se inscrevam no nosso canal, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de permanecer com este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho ativo durante toda a nossa jornada de destrinchar a consolidação das leis do trabalho artigo por artigo. E também nos auxiliarão no sentido de fazer com que este conhecimento aqui desenvolvido seja distribuído ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.